E aí galera, tudo beleza? Me chamo Jonas e, bom, nesse vídeo vamos falar a respeito da segunda rodada, os jogos de domingo do Wild Card. A gente já fez um vídeo falando a respeito dos jogos de sábado, os 3 primeiros jogos de sábado, e hoje, nesse vídeo, a gente fala dos 3 jogos de domingo. Então vamos direto ao ponto. Às 3 horas, o primeiro jogo que a gente tem é entre Tennessee Titans e Baltimore Ravens. O Tennessee Titans, que teve a quarta classificação da AFC, da Conferência Americana, foi campeão da sua divisão, a AFC Sul, e joga contra a equipe do Baltimore Ravens, né? Esse jogo que tem um clima de revanche, um jogo vai ser muito, muito bacana. E os destaques do Tennessee Titans para a gente começar: Ryan Tannehill é um dos jogadores, talvez um dos quarterbacks menos falados, mas que encaixou como luva nesse ataque do Tennessee Titans. Vive com certeza a sua melhor temporada na carreira, né? Tem mais de 3.800 jardas lançadas, 32 touchdowns também, 33 touchdowns, perdão, lançados. E bom, junto com isso, nada disso na verdade seria possível. Ele não teria estes números, não poderia ser um quarterback tão efetivo, até mesmo tão móvel, indo para várias run pass options, enfim, ele não poderia ser tão criativo se não fosse pelo Derrick Henry, né? O Derrick Henry, que é o running back dessa equipe, que bateu a marca de 2.000 jardas na temporada, 2.027 jardas para ser mais preciso, e ele é a engrenagem dessa equipe. Para se ter noção, né, ele praticamente sozinho com essas 2.027 jardas, ele que colocou o Titans como o segundo melhor time, essa estatística é muito importante, segundo melhor time em jardas corridas por jogo, perdendo justamente para o Baltimore Ravens, que é o primeiro, e a gente daqui a pouco fala a respeito deles também. A força desse time, sem sombra de dúvidas, perdão, é o ataque, com o A.J. Brown, que também é um cara muito físico, um wide receiver muito físico. Ele serve como um alvo seguro para o Tannehill, né? Às vezes, quando a defesa adversária está preocupada em segurar o Derrick Henry, que é uma força da natureza, muitas vezes sobra lá no fundo de campo o A.J. Brown, e o Tannehill consegue conectar muito bem os passes com ele, com o Corey Davis também. O A.J. Brown teve 11 touchdowns e o Corey Davis 5. E bom, o ataque é bombástico, ok, mas a defesa é um ponto fraco. A defesa ela caiu, para você ter noção, na temporada passada ela era a 12ª melhor, né, em jardas, em pontos permitidos por jogo, e nessa temporada caiu para 24º pontos permitidos por jogo, né? Bastante coisa, ali são 12 posições que eles caíram, como eu disse, e é a 5ª pior em jardas aéreas cedidas. Então aí está um ponto fraco muito evidente da equipe do Tennessee Titans. Para não enrolar muito, como eu disse, esse jogo tem um clima de revanche. O Lamar Jackson ainda não venceu em playoffs na sua carreira, e no ano passado, né, na temporada passada, eles foram eliminados, os Ravens, justamente para o Titans por 28-12. Lembra aquele Ravens que também era badalado pelas suas corridas, enfim, foi extremamente parado e ineficaz contra a equipe do Titans. E bom, essa tendência em correr ainda continua. Como eu disse, os Ravens têm o melhor ataque corrido da liga, repetindo um dos feitos mais uma temporada. São 191 jardas corridas por jogo. É muita coisa. E o Lamar Jackson, né, isso é engraçado, né, mas também é evidente. Alguns brincam, né, que ele não é um quarterback, ele é um running back, porque ele sozinho ele tem 1.005 jardas corridas, mais mesmo que, até mais, que os seus próprios running backs, como o Gus Edwards, o Mark Ingram, o J.K. Dobbins, mas que juntos todos esses 4 são uma força também, uma potência correndo. E talvez seja aí que resida o ponto fraco desse ataque. Se eles têm o melhor jogo corrido, eles têm um dos piores, se não me engano, o pior ataque aéreo da liga. Então tem essa discrepância aí bem forte. E também uma das outras vantagens do Baltimore Ravens é justamente a defesa, uma defesa muito consistente que permite pouquíssimos pontos por jogo. Aqui a média é de 18,9 pontos por jogo, né? É pouquíssima coisa. Então, tanto o Matt Judon, o McPhee, Marlon Humphrey, o Patrick Queen, eles são jogadores muito importantes, né? São extremamente talentosos e que mantêm essa unidade defensiva extremamente coesa. Bom, então como eu disse, esse jogo tem essas diferenças, são dois times que correm muito bem com a bola e que pontuam muito, além de... Isso é muito importante. Então espere um jogo que tenha bastante pontuação. Quem tiver a melhor defesa, ao meu ver, vai ser aquele que vai levar a vantagem.
Bom, 5 minutinhos, vamos correr aqui para o nosso próximo jogo às 6h40, entre New Orleans Saints e Chicago Bears. O New Orleans Saints é aquela coisa, né? Segunda melhor campanha da NFC, agora a Conferência Nacional. E, cara, é impressionante o que o Sean Payton consegue fazer com essa equipe, né? Sem Drew Brees se saiu muito bem, na temporada passada também foi da mesma forma, sem Drew Brees, quando teve a lesão no polegar, também se saiu muito bem. O último jogo sem running back, cara, e também espancaram, né, o Carolina Panthers. Mas, bom, Alvin Kamara provavelmente vai voltar para essa partida, ele não jogou a última, provavelmente porque ainda tem alguns entraves, né, com multa, com outras questões. Na última semana, perdão, como eu disse, ele não jogou, mas ele voltando, senhoras e senhores, o cara tem 21 touchdowns totais, desses 16 corridos e 5 receberam. Então ele é uma potência, sem sombra de dúvidas, é mais um running back que é peça essencial para seu ataque. O Drew Brees nessa temporada não chegou a 3.000 jardas, né? Foi um pouquinho mais abaixo, é justificável, né? O cara estava com 11 fraturas, 11 costelas fraturadas, né? Bastante coisa, e a gente já percebeu. O seu braço, a potência do seu braço já não é mais a mesma, ele não consegue conectar passes, não é tão efetivo em passes longos, e isso pode ser alguns empecilhos que vão mover as correntes desse ataque. Bom, mas fato é que o Saints está mordido e quer acabar também com aquela pecha de ser pipoqueiro em playoffs. Né? Vide o milagre lá em Minneapolis, aquela última bola lá em que o Stephon Diggs, né, que hoje está no Bills, mas na época estava no Vikings, recebe a bola e elimina a equipe do Saints. Também tivemos a final de conferência contra os Rams, né? E depois o Wild Card na temporada passada, que eles os Saints voltaram a perder para os Vikings. Enfim, é uma equipe que está sedenta por ir além nos playoffs. A defesa é muito consistente, contra ataques aéreos, contra ataques terrestres, e para muito bem todos os adversários, né? Tem nomes talentosos, como um principal, o Trey Hendrickson, que vive a melhor temporada da carreira dele. Ele foi draftado em 2017, nessa temporada ele tem 13.5 sacks, a mesma marca, agora se não me falha a memória, do Aaron Donald do Los Angeles Rams, junto com o Cameron Jordan com 7.5 sacks, o Damarius Davis também em companhia. Se todos eles estiverem em um bom dia, cara, a defesa é dominante sim, e essa equipe do Sean Payton, essa equipe do Drew Brees, é uma equipe muito equilibrada e sempre está aí, né? Impressionante, toda temporada parece que está aí, sempre mordiscando e querendo mais, e enfim, essa que é a vontade do Saints para essa temporada, com certeza. E eles enfrentam o Bears. No retrospecto, eles têm uma boa vantagem contra a equipe dos Bears, que nesse momento, como eu disse, os Bears eles tiveram a 7ª colocação. Então é a melhor colocação, a seed 2 do Saints, jogando contra a pior, o do Chicago Bears, que viveu altos e baixos ao longo de toda a temporada. Né? Teve um momento que começou vencendo, foi até a melhor campanha da NFC lá nas 6 primeiras semanas, aí depois somou 4 ou 5... várias semanas de derrotas consecutivas, e no final das contas conseguiu se classificar devido ao resultado paralelo da vitória dos Rams contra os Cardinals na última semana. Bom, os Bears têm um Trubinsky que melhorou, né? Que momento falar a respeito disso. Trubinsky melhorou e tem aí no seu retrospecto, as 9 vezes que ele começou, 6 vitórias e 3 derrotas. Não é como se ele tivesse tido uma grande evolução nas suas mecânicas, aqueles vários defeitos que a gente tanto cita. Mas, verdade seja dita, vamos dar um mérito para o Trubinsky, que nessas últimas partidas ele conseguiu tratar um pouquinho melhor da bola, teve interceptações da mesma maneira, mas tratou melhor da bola, e isso já é meio caminho andado. Fato é que o Montgomery, né, na verdade, ele começou a jogar mais, foi mais acionado, o running back aí dos Bears, e isso fez toda a diferença. Ele conta com 1.070 jardas, 8 touchdowns, e essa foi a grande virada da chave que dá aos Bears a possibilidade até mesmo de sonhar em incomodar os Saints. Justamente um ataque terrestre que evoluiu. Mas, por via de curiosidade, de fazer uma matemática simples, se a gente soma o Allen Robinson, que é o wide receiver dos Bears, com 6 touchdowns, mais o David Montgomery ali com seus 8 touchdowns, ainda não dão os 16 touchdowns corridos que o Alvin Kamara teve. Acho que é isso aí mesmo,
Sou formado em jornalismo, mas pelo menos a matemática está funcionando. Não dá os 16 touchdowns do Alvin Kamara. Assim, a gente vê um pouquinho a diferença, né? Mas ok. Se depender de ganhar o jogo no Special Teams, né? Nos times especiais, o Cairo Santos, o kicker brasileiro, tá voando, né? Ele chegou ali à marca de 100% de aproveitamento em 25 chutes consecutivos, né? Uma coisa maravilhosa. Eu tô olhando aqui a colinha para não me perder ali nas estatísticas, não falar besteira. E até por vias de curiosidade, se a gente pega ali o sumário ali das pontuações de todos os jogadores, o Cairo Santos ele é disparado o que mais pontuou na equipe, né? O kicker com 126 pontos, isso somando os extra points, os field goals, 126 pontos. O segundo no quesito é o David Montgomery, running back, com 62 pontos. Cara, é quase metade. Então, realmente, o Cairo Santos vive um momento muito bom na sua carreira. E que bom, né? Porque os Bears também têm ali um sentimento um pouco amargo quando dependeram de um kicker naquela vez lá contra o Philadelphia Eagles, que perderam no chute do Cody Parker, né? Do Cody Parkey, né? Que hoje está no Browns, enfim, mas que perdeu ali no chute, enfim, foram eliminados, aquela coisa bizarra. E a defesa do Bears segue sendo muito talentosa, né? Agora falando da defesa, é talentosa, mas ainda não tem aquele domínio, não tem mais, na verdade, aquele domínio que a gente via em 2018, por exemplo, né? Quando a equipe teve 12 vitórias na temporada e a grande força da equipe era a defesa. Bom, como eu disse, né, no cômputo geral, o Saints tem mais time, né? É mais favorito, mas ainda playoffs assim, é uma coisa que não tem como prever, mas esse panorama talvez fique um pouco mais claro para vocês. Agora já deu 12 minutos, eu vou correr aqui, perdão, senão eu enrolo muito, para falar dos Steelers e dos Browns, esse jogo que vai acontecer, é o último jogo, né, do Wild Card, o último jogo do domingão, às 10h15 da noite, mas que compensa demais. Os Steelers com a terceira melhor campanha da Conferência Americana e os Browns com a sexta melhor campanha, conseguiram essa classificação depois de 18 anos, vencendo os Steelers na última semana. E isso é um fator importante, né? As duas equipes se enfrentaram já 2 vezes na temporada regular, né? A última foi há uma semana atrás, então se conhecem muito bem, sabem o plano de jogo muito bem. Talvez a arma secreta dos Steelers tenha sido já estarem classificados, e nesse último jogo foram com o time reserva, foram com Mason Rudolph, o Big Ben estava no banco, estava descansando, enfim, e não apresentou muito bem o que fazer para os Browns. Já os Browns foram com toda a força possível, né, e conseguiram a classificação por 24-22, né, 26-24, enfim, foi por muito pouco, e isso é um dos fatores que vai equilibrar bastante esse jogo, né? Os Steelers têm um quarterback muito experiente no Big Ben, vão jogar mais uma vez em casa. O Big Ben tem 32 touchdowns aqui para não perder. Tem vários alvos, né? Tem o Chase Claypool, o calouro, tem o Juju Smith-Schuster, o James Washington, o Deontay Johnson. Mas aí que tá. Se depender do jogo corrido, é o pior jogo corrido por jardas da liga, né? Também é outra coisa discrepante. A gente falava lá dos Titans com suas diferenças, dos Ravens também com suas diferenças, que é um jogo que é até bem desnivelado, muita corrida, pouco passe. Aqui é muito mais aéreo e pouquíssimo jogo corrido. E a gente sabe como é importante jogo corrido em playoff. Os Steelers não o possuem, né? Mas enfim, tem uma defesa muito consistente, foi consistente ao longo de toda a temporada, sofreu alguns lampejos alguns lampejos a mais ali de dificuldade e tal, pontualmente contra a equipe de Washington, enfim, mas tem o TJ Watt que está voando mais uma vez, é o líder em sacks na temporada com 15 sacks, tem o Stephon Tweed, o Bud Dupree, que na verdade saiu, está lesionado, isso pode ser uma falta sentida ali para essa linha defensiva tão dominante dos Steelers, mas ainda é muito coesa, né? Ainda é uma defesa, uma das melhores da liga. Agora 14 minutinhos, encerrando, vamos falar um pouquinho dos Browns, né? Se por um lado os Steelers não têm um jogo corrido, essa é a qualidade dos Browns, né? Eles possuem
o quinto melhor ataque corrido, agora eu perdi aqui nas estatísticas, mas é um ataque extremamente potente e consolidado com o Nick Chubb, com o Kareem Hunt, foram os motores do time também. E essas válvulas de escape, até digo válvulas de escape de luxo, né? O Jarvis Landry, o Odell antes de ter lesionado também, o Austin Hooper, que tem feito, o Tyrande ali, o Tyrandão, tem feito uma temporada sólida, e o Rashad Riggins, que a gente não sabe se joga ou não, foi uma das últimas notícias é que ele foi preso com suspeita de estar envolvido em rachas e tal, bem Velozes e Furiosos esse negócio, né? Mas todos esses caras têm servido muito bem para o Baker Mayfield, que, bato palmas também, é um cara que evoluiu, que era esperado que evoluísse e realmente conseguiu cumprir as expectativas. Faz o seu primeiro jogo em playoffs na carreira. E, bom, junto com aqui, o terceiro melhor ataque terrestre, né, com 148 jardas por jogo. Então, o terceiro melhor ataque terrestre contra essa linha defensiva dominante dos Steelers. Isso tem tudo para ser um mashup, né, uma briga muito, muito, muito interessante. E o Myles Garrett, para fechar, ele tem 12 sacks, junto com Oliver Vernon, como preferir, com 9 sacks, esses dois ali, jogadores defensivos por óbvio, são as duas grandes potências do Cleveland Browns. E é isso, né? De modo geral, essa partida tem tudo para ser muito, muito disputada. Mais uma vez, as equipes se conhecem demais, é uma rivalidade divisional, né? São duas equipes da mesma divisão, da AFC Norte, e eu não descartaria talvez até mesmo uma zebra dos Browns. A gente viu algumas vezes os Steelers passando bastante aperto. A diferença é que os Browns no ataque têm uma defesa muito boa, um ataque muito bem consolidado de maneira terrestre, como eu disse, mas que nenhum jogo venceu convencendo. Teve poucos jogos que conseguiu vencer por mais de 7 pontos. Contra o Texans, por exemplo, na temporada 10, venceram de 10-7, foi um aperto, né? Foi um mini sufoco. Contra o próprio Eagles, né? O Philadelphia Eagles, que nem se classificou, 22-17. Contra o Jacksonville Jaguars, 27-25. Então, assim, é uma equipe que deu tudo de si para chegar onde chegou, méritos, mas que fica também esse ponto de interrogação. Será que tem capacidade de vencer os Steelers? Enfim, a gente vai ver isso no domingão, tá dando quase 18 minutos, foi o mesmo tempo do outro. Se você ainda não assistiu o outro vídeo que a gente falou dos jogos de sábado, só clicar em algum lugar aqui que vai ter o cardzinho para você ir para lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar, comentar, ajuda demais ali o canal do Toco e Teco. Temos textos também programados, os nossos podcasts que estão saindo todas as semanas, a nossa newsletter, tudo isso aqui nos links que estarão na descrição. Beleza, gente? Tamo junto, então assistam o Wildcard, vai ser top. Comentem aí quem vocês acham que vai vencer os jogos de domingo. E é isso, a gente se vê na próxima semana, provavelmente com mais vídeos repercutindo os últimos resultados e também pensando nos próximos jogos de playoffs. Tamo junto, é nóis, se cuidem, até lá.